O legado deixado pelos antigos faraós para a humanidade vai muito além de pirâmides, templos e sarcófagos de ouro. Eles também nos deixaram informações, invenções sofisticadas e costumes curiosos ao longo dos séculos que ainda se mantêm vivos na sociedade atual. Nós, humanos do século XXI, estamos acostumados com nossa própria tecnologia. É difícil para a sociedade atual reconhecer que os antigos tinham à sua disposição uma sofisticada rede de tecnologias que eram usadas em diversas áreas dentro da civilização. Nesse sentido, diversos povos antigos se destacaram, entre eles os antigos egípcios. Mesmo vivendo em um momento da história visto pela cronologia usual como ultrapassado, entre aspas, o povo do Egito foi capaz de realizar feitos difíceis de serem repetidos até os dias atuais. Uma das maiores dúvidas com relação ao Antigo Egito, responsável por gerar diversas teorias contraditórias e polêmicas, é a maneira que os antigos construtores cortavam pedras duríssimas e logo depois as transportavam por longas distâncias. O que a história nos diz sobre isso? Era mesmo essa antiga civilização tão impressionante? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Na sala de estar, pai e filho estão entretidos com jogos de tabuleiro. No quintal, as crianças se divertem brincando de amarelinha entre os cães de estimação que correm de redor. No quarto principal, uma mulher divide seus pensamentos entre a contabilidade de sua padaria e o divórcio prestes a se concretizar. Se alguém perguntar onde e quando essa cena aconteceu, a resposta poderia muito bem ser o Brasil ou os Estados Unidos bem recentemente. No entanto, por incrível que pareça, se alguém responder que essa cena ocorreu no Egito Antigo na época dos faraós, também estaria completamente correto. A chance de momentos como estes terem ocorrido durante o reinado de Tutankhamon e Ramsés são extremamente altas. Chances tão reais quanto terem acontecido no século XX, no mundo moderno que conhecemos e nos familiarizamos. Escondidos sob as místicas pirâmides, múmias antigas, templos sagrados e maldições de uma civilização antecessora, o progresso científico e cultural do povo do Egito são surpreendentes em todos os campos, até mesmo para profissionais que estudam a civilização há muitas décadas. Como temos certeza de todas essas tecnologias que o povo egípcio possuía? Acontece que várias descobertas atribuídas ao período pós-renascimento na Europa, algo que aconteceu por volta do século XV, já eram parte da vida diária de pessoas que viviam ao longo do Rio Nilo muitos séculos antes de Cristo. A história dessa lacuna científica é complexa, produz livros e mais livros. Mas o fato é que muitas coisas que se acreditam serem os méritos do passado recente são realmente muito mais velhos do que se imagina. Tudo isso serve para destacar o quanto o Antigo Egito era uma civilização à frente de seu tempo e como seus avanços refletem o mundo do qual fazemos parte hoje, milhares de anos depois do povo egito viver seu auge. Na construção civil, os egípcios foram grandes mestres. Construções como as grandes pirâmides, as esfinges e as estátuas no Vale dos Reis estão entre as estruturas mais belas e requintadas da antiguidade. Mas os exemplos de impressionantes uso da pedra, da marcenaria e da fabricação de vidro estão por todo o Egito. A civilização egípcia, assim como a Mesopotâmia em seu começo, foi uma civilização do barro. De tijolos de barro eram construídas as casas, assim como as sepulturas e os templos para seus muitos deuses. Do barro vinha a cerâmica, tanto a de uso doméstico como a que se ofertava às pessoas conhecidas que não estavam mais vivas. Mas enquanto a Mesopotâmia permaneceu mais ligada ao barro, a civilização egípcia bem cedo voltou-se para a pedra. Os egípcios são considerados precursores do uso de pedras para obras em larga escala. Os primeiros registros datam de quase 5.000 anos atrás.
No início da terceira dinastia do Egito, aperfeiçoou-se o método de trabalho em pedra, expandindo-se o seu uso, antes muito limitado, em diversas construções notáveis. Toda essa fase se caracteriza no âmbito da produção de luxo, principalmente pelos vasos de pedra dura. Esses materiais foram encontrados pelos arqueólogos em grande número nas tumbas, como tendo sido parte de oferendas. Já a cerâmica de grande beleza no pré-dinástico avançado torna-se então meramente utilitária. Nesse particular, cabe um destaque muito especial aos trabalhos de escultura, feito para os faraós e pessoas influentes. No Egito Antigo, os escultores, pintores e até mesmo os arquitetos eram vistos como funcionários e artífices de objetos cuja finalidade essencial era agradar, não aos vivos, mas aos mortos e aos seus deuses. As construções em rochas e a precisão nos cortes mostram os conhecimentos geológicos avançados dessa civilização. Eles já sabiam que a dureza das rochas variava conforme sua composição mineralógica e que elas tinham pontos frágeis em sua estrutura, por meio dos quais se aplicavam as técnicas de corte. Nas fissuras eram introduzidos instrumentos de madeira, posteriormente molhados. Expandidos, eles forçavam a quebra da rocha no ponto desejado. Dessa forma, os construtores do Egito conseguiram fazer cortes de pedra impressionantes. Os egípcios criaram também os primeiros serrotes de metal. Eram utilizados em rochas menos duras, como o calcário. Técnicas desse tipo eram necessárias, pois o Egito era rodeado de pedreiras, das quais tiravam o calcário para compor as muitas obras. Aquelas feitas com pedras mais duras, como o granito, o dorito e o quartzo, precisavam de preparativos diferentes. Tinham que ir buscá-las em lugares muito quentes e com pouca água. Tinham que ser organizadas caravanas com toda uma estrutura de suprimentos. O alto custo desses materiais mais nobres fazia com que o acesso a eles fosse bastante restrito. Como o trabalho nesses materiais mais duros era mais difícil, os mesmos eram entregues aos cinzeladores mais aptos, que, no geral, pertenciam às oficinas reais pessoais dos faraós. A estrutura de dutos e calhas também era montada no campo para evitar deslizamentos de terra e inundação de áreas férteis pela chuva que escorria das encostas. Para se ter ideia, a primeira barragem pluvial de que se tem notícia data do final da segunda dinastia do Egito, por volta do ano de 2759 a.C. Entre outros métodos, a civilização do Antigo Egito era primorosa no que chamamos de usinagem. A usinagem é uma forma de fabricação utilizada para criar objetos de composições específicas. Durante este processo, os trabalhadores cortam metais para alterar a aparência e a forma de um produto conforme requisito previamente estabelecido. A usinagem serve como uma alternativa a outras formas de processo de produção, incluindo a moldagem e a fundição. São um dos métodos mais eficazes de se criar peças muito finas, objetos com muitos detalhes e que não são muitas vezes possíveis por meio da técnica da fundição e moldagem. Além das rochas pesadas que foram utilizadas nas construções das pirâmides e dos templos em torno de todo o Egito, também podemos visualizar no país estruturas menores, também feitas de pedra. Nessas, em especial, se destacam a grande engenharia dos construtores egípcios, que não só cortavam pedras, mas também faziam furos preciosíssimos que ainda deixam dúvidas na mente de pesquisadores do mundo inteiro. Também notamos essa precisão em desenhos nas paredes dos templos egípcios e em blocos de granito que não foram aproveitados, sendo descartados em locais aleatórios de complexos arqueológicos. Na verdade, esse tipo de corte preciso não é visto somente no Egito, mas em diversas outras culturas antigas que povoaram a Terra milhares de anos no passado, quando, pelo que parece, o mundo não era tão ultrapassado como muitos imaginam. Nem sempre os egípcios foram inventores desta ou daquela tecnologia. Muita coisa feita por outros povos eles aperfeiçoaram, diz Antônio Bricaglione.
Segundo o pesquisador, seu papel no mundo antigo não era o de produtor de matéria-prima, mas o de transformador de tecnologia e exportador. Poderia ser comparado aos Estados Unidos de hoje, um grande centro de pesquisa e comércio internacional. Sim, é óbvio concluir que o Egito alterou completamente o mundo antigo e também a forma como vivemos hoje. Mas de onde vinha toda essa tecnologia? Como é possível que tenham desenvolvido coisas que nem mesmo hoje podem ser feitas? Essas são perguntas que parecem não ter uma solução óbvia.